Bom, Pedro, a gente estava aqui fora do ar conversando sobre a volta de alguma coisa que pode ser uma linguagem, um estilo, enfim, de que talvez essa teve um momento que foi contra a limpeza, isso tudo porque você em algum momento falou que hoje não se percebe quando uma marca é desenhada por um designer ou não. Eu usei a palavra consistência, né? Que teria perdido a consistência. E você falou, será que a pergunta que não tem que ser feita é se isso é um estilo? Então desenvolve aí, por favor, isso. A questão, quer dizer, a gente está vendo surgir de volta o retorno de um design mais conciso, mais, vamos dizer assim, mais controlado. E, ao contrário do que era antes, com grande demanda. Porque antes era uma coisa quase que restrita para poucas pessoas. Eu me lembro de uma exposição que eu montei no MAN, lá no ID, tudo, que era uma exposição da Brown, que chamava Ideia Brown. E tinha um catálogozinho que a primeira página que a gente abria dizia assim: o produto Brown é dirigido para o consumidor inteligente. Então aí estava dizendo tudo, quer dizer, era um produto que não era para qualquer um, e você se sentia um consumidor inteligente por comprar um barbeador que fazia mal à sua barba, entre outras coisas. Mas era bonito, era limpo, era do Dieter Rams, era do Gougelot, e todos nós gostávamos daquilo, e a gente tinha aquilo como um status. Nós somos designers, nós temos isso. Eu diria que hoje houve uma vulgarização no sentido até positivo, quer dizer, mais pessoas apreciam isso, compram isso, pagam caro por isso, pagam muito caro por isso. E a pergunta que eu faço então é se realmente houve uma mudança, se isso tudo não é simplesmente a vulgarização de um estilo que já estava aí e que agora simplesmente virou também uma margem de lucro ou uma margem de mercado, uma faixa de mercado bastante mais ampla do que era até pouco tempo atrás. Ao mesmo tempo tem o surgimento ou o desenvolvimento, a proliferação desses gadgets todos, que são interessantíssimos, alguns, e desnecessários outros. Eu não sei se precisa mudar tanto como muda. Provavelmente precisa, porque a indústria, a própria tecnologia, a própria técnica muda. Então, volto a insistir na questão do pastel. Quer dizer, você faz um invólucro muito bem feito, muito bonito, muito limpo, muito interessante. Excelente o design da Apple, do Ive e de outros designers que trabalham em outras áreas, imobiliário, por exemplo, né? São projetos muito bonitos, caros, todos eles muito caros. Então a minha pergunta é se algo mudou. Quer dizer, porque a Brown já se declarava como algo para um consumidor esclarecido, não era nem inteligente, só era consumidor esclarecido. E hoje em dia você não se preocupa mais se o consumidor é esclarecido ou não. Você criou uma forma que é limpa, que é bem tratada formalmente, muito bem cuidada, muito bem elaborada, que é tudo aquilo que a gente imaginava de um excelente produto, mas que é muito questionável do ponto de vista até, eu diria, ético, sabe, de mercado, de introdução de mercado, de criação de mercado, de geração de demanda, de consumismo mesmo. Quer dizer, então você pega aquela forma que você achava que era anticonsumista, ela hoje é um padrão de consumismo. São coisas para a gente pensar, são coisas para a gente raciocinar e aprender a não ser taxativo, nem quando era lá atrás, nem como é agora. A gente não pode chegar e dizer isto é puro e simplesmente estilo, isso foi transformado em styling. Não, não é bem assim. Acho que a gente tem que se habituar a fazer uma análise um pouco mais criteriosa. O próprio Maldonado, 1970 e poucos, falava que a Brown nada mais era do que um banco de provas
de mercado para o formalismo estabelecido por Hume. E dizia que aquilo eventualmente poderia ser interpretado como uma espécie de cooptação das ideias de Hume pelo capitalismo, pelo neocapitalismo alemão. E dizia isso e ao mesmo tempo falava por outro lado, você não pode chegar pura e simplesmente e dizer que a Braun simplesmente aderiu ao neocapitalismo alemão desse jeito. Ela já fazia parte desse neocapitalismo. E não é pura e simplesmente uma coisa de você se apropriar daquilo indevidamente, porque afinal de contas era uma indústria, você estava trabalhando para a indústria, é um processo complexo, processo que não é simples, que não tem preto e branco, né, que é cheio de nuances, né, que você tem que olhar e ver antes de você declarar tal coisa é verdade, aquela é mentira, isto aqui é real, aquilo é irreal, isto aqui é picaretagem, isto aqui não é. São processos difíceis da gente fazer uma análise e eu acho que, por outro lado, coloca bem claro quais são os limites que a gente pode estabelecer para uma forma, para uma linguagem formal. Né? Ela não é tão autônoma em si como talvez o Fiedler quisesse, lá nos nossos primórdios, lá na nossa origem, estabelecer essa autonomia da linguagem artística. Nas artes isso pode acontecer, o design é diferente. O design tem esse outro compromisso com o mercado, talvez o maior compromisso dele, né, e que estabelece limitações muito claras para essa possibilidade de você trabalhar, de você viver como um ser autônomo em relação a mercados, em relação a essas coisas todas. Não é fácil isso, quer dizer, eu acho que é um território bastante controvertido, né, bastante ambíguo, né? Por outro lado, a gente tem que reconhecer que é um trabalho brilhante esse do Jonathan Ive, de alguns designers italianos que são muito bons, que trabalham para a Vitra, que é uma empresa alemã de mobiliário, e Jasper Morrison é um designer inglês da mesma idade do Jonathan Ive, que eu acho também primoroso como designer de móveis de escritório, que é o que eu sempre trabalhei, né? Acho que ele tem uma inovação, assim, ao mesmo tempo uma retomada de princípios básicos, assim, que a gente trabalhava lá em Breuer, né? Quer dizer, e o cara retoma aquilo como linguagem, uma coisa contemporânea, belíssimo. Por outro lado, são aquelas coisas, quer dizer, você faz uma mesa de escritório, um móvel de trabalho, não sei o quê, e quem é que pode pagar por aquilo e quem é que vai de fato usar aquilo? É um móvel que custa caríssimo, que não tem nem gaveta, porque é a pureza formal que interessa. Então é para quem precisa apenas de uma mesa, não precisa trabalhar. A grande realidade é essa, quer dizer, ele precisa daquela presença, daquele negócio que é bonito, que é belíssimo, mas não precisa nem ter uma gavetinha, porque aquilo atrapalha. Ele não vai precisar nem de papel. Ele precisa daquela mesa para estabelecer uma distância entre ele e o outro cara. Nesse ponto de vista, então, de um trabalho simbólico e tudo mais, eu acho que a gente tem que olhar isso a partir desse ponto de vista também. A própria Apple é um símbolo hoje de status. É absurdo custar R$3.000, R$2.000, mesmo que você dizendo lá fora custa mais barato, também é caro lá fora. Não é possível você fazer uma indústria dessa dimensão dentro do espaço das telecomunicações que são hoje, os terminais serem esses gadgetzinhos que custam essas fortunas. Quer dizer, na verdade, você poderia pegar e fazer um produto que faz as mesmas coisas que eles fazem, que você joga fora na primeira esquina. Aí eu acho que você estaria fazendo design. Sendo que esse jogar fora, com muito cuidado. Pois é, aí vamos entrar no jogar fora. Eu me lembro quando eu entrei na EJA, assim, eu entrei em 1979. Logo no início, talvez em 79 ou 80, sei lá, eu ouvi uma pergunta da Ana Maria de Moraes. Você é brown ou é verde? Eu nunca mais esqueci aquilo. Você é brown ou você é verde?
Fala aí um pouco do verde no design. A sensação que eu tenho é que ele era totalmente esquecido, né? Quando, enfim, existia a crença no industrialismo, que ele era esquecido, e em algum momento alguém falou, temos que pensar nisso. Eu acho que em algum momento alguém ouviu falar, porque isso não partiu de nós. O design foi sempre surdo para todos esses problemas ambientais, para tudo isso, sempre acreditou no progresso a qualquer custo. É uma profissão calcada por esta sina. Progresso compensa tudo. Essa religião. Por outro lado, eu acho que existe esse encaminhamento, que são vários, mas, por exemplo, o meu encaminhamento é fazer menos. Não é fazer diferente, é não fazer. Fazer menos. Ou pelo menos fazer coisas que permitam trabalhar menos. É o caso do índio, né? O Pierre Clastre, que era um antropólogo francês, que viveu muito tempo entre os guaranis, um cara fantástico, brilhante, assim, que fez um estudo sobre todas essas sociedades. Ele conta que uma vez teve uma experiência de 2 antropólogos deram 2 machados para índios que praticamente lidavam só com pedra para cortar as coisas. Deram 2 machados. Os índios acharam os machados o máximo aquilo. Mas por que eles acharam o máximo? Porque eles podiam fazer o mesmo trabalho que eles faziam antes e trabalhar menos. Podiam dormir mais, festejar mais, brincar mais, tudo. Por quê? Porque o machado de ferro permitiu a eles resolver as coisas mais rapidamente. Ou seja, eles usaram a tecnologia da maneira correta, como instrumento. Eles não ficaram dependendo daquilo. Produzir mais porque tinham uma ferramenta nova. Eles simplesmente não tinham noção nem necessidade de ter nenhuma noção de acumulação, de ter bens para fazer troca. Não, eles simplesmente precisavam daquilo. Então, acho que, diante de tudo que a gente tem como tecnologia hoje, a gente poderia pensar dessa maneira, não como o índio, não estou sendo tão ingênuo, embora esteja sendo um pouco. Mas não é uma ingenuidade, propriamente. Você tem que mudar um pouco o comportamento de toda uma sociedade, e não é em detalhes, não é na economia verde. Esse negócio da economia verde, Boaventura Santos, que é um sociólogo português, ele diz que prefere acreditar num tigre vegetariano do que na economia verde. E eu estou com ele nesse ponto. Quer dizer, eu acho que a tal da economia verde, ela é uma coisa que está sendo falada, mostrada, e o tempo todo está botando mais coisas no mundo. Está propondo novos produtos. Quando, na verdade, você tinha que pensar ao avesso disso. Quer dizer, eu volto a insistir, como é que eu tiro coisas? Então, por exemplo, automóveis, a gente continua acreditando nisso. Quer dizer, Henry Ford, de novo, no industrialismo. O mundo muda, fala, mas toda hora você tem um carro novo. Agora com motor assim, agora com motor assado, não sei o quê. O problema é que eu disse, né, como é que você joga fora isso? Como é que você se desfaz dessas coisas? Você não se desfaz mais disso. Até porque a forma como estão sendo produzidos os produtos da Apple e tudo mais, o problema está lá dentro, no recheio, de novo, do pastel. E a bateria, e o silício, e essas coisas todas que estão lá, e os supercondutores, os condutores, essas coisas todas, como é que você se desfaz daquilo? Outro dia eu fui procurar me desfazer de pilhas, foi um perrengue. Achar onde depositar um saco de pilha que eu tinha em casa. Então, essas coisas todas, quer dizer, eu acho que... E assim mesmo é só a sua parte, botar no receptáculo. Depois tem uma outra parte, né? Mas já você encontrar onde botar já é difícil. Mas, então eu acho que essa questão toda nunca vai poder ser resolvida em detalhes, ela nunca vai ser resolvida através da Rede Globo, com Cidades e Soluções, com essas coisas todas meio... Sabe, em 30 minutos você soluciona o mundo. Essa maldita TV a cabo, que não para de transmitir, que precisa ter assunto 24 horas por dia, daí fica enganando todo mundo. Tem aquele rapaz que é muito simpático, o André Trigueiro, tudo, mas vem falando aquelas barbaridades, entende? Quer dizer,
sabe, andando de bicicleta no meio do aterro. Isso se faz há 50 anos, desde que o aterro existe, né? Isso não é solução para coisa alguma. Não é por aí. Então tem duas coisas que eu acho que não são abordadas e que estão fora, de fato, do design. Mas o design teria alguma colaboração, pelo menos em uma delas, para dar. A primeira seria você ir contra a Santa Madre Igreja e contra tudo isso e dizer: tem gente demais no mundo. O problema nosso é gente demais no mundo. Não é falta d'água, não é falta disso, não falta nada no mundo. Tem gente demais. Precisa começar por aí. Segundo, a questão de você reeducar essa gente demais que tem aí. Quer dizer, enquanto todo mundo perseverar nessa mentalidade consumista, vai faltar tudo para todos. Quer dizer, eu me referi, por exemplo, a chinês está bebendo vinho tinto francês. Tem um documentário feito sobre isso, que os chineses consomem tanto vinho tinto da Borgonha hoje em dia, que eles estão tendo que não exportar. Por quê? Porque eles sempre viveram naquilo, tem uma reserva especial, só que o chinês chega e compra e quer tudo. Se eles venderem tudo, vira um produto qualquer. É uma porcaria, eles vão vender vinho. Na verdade, chinês. E o chinês vai estar lá fazendo aquilo, assim, com a mão, cheirando o vinho. É ridículo, né? O cara é acostumado a beber saquê, beber aquelas porcarias todas. Fica agora fingindo que é ocidental. É consumismo. São hábitos absurdos que você cria, que você gera, e que nós também temos, fazendo os nossos aqui. Os produtos da Apple é a mesma coisa. Todo mundo quer ter o diabo de um iPhone 6. O 3 funciona, o 2 funciona, o 1 ainda funciona. O meu capenga antigamente funcionava. Tudo. Não, você precisa estar. Então, onde é que nós vamos parar com isso? Quer dizer, portanto, eu acho que não é uma questão restrita ao design, em momento algum, nunca foi. Acho que o design era refratário, é isso, na sua origem, refratário à natureza. A própria afirmação do Fiedler é essa. A arte não depende da natureza, ela não é uma imitação da natureza. Ela é uma realidade autônoma em si mesma. Quer dizer, para o bem ou para o mal, foi isso que nós aceitamos, e aconteceram coisas boas e aconteceram coisas que são desastrosas, como tudo. Se a gente não pegar essas coisas que são realmente desastrosas e não começar a trabalhá-las, e isso inclui uma colaboração nossa, como designers, no esclarecimento das pessoas, de que determinado produto não é bom porque ele é bonito, não é bom porque ele é bem feito, ele não é bom apenas por isso, ele tem que ser tudo isso, bonito, bem feito, barato de preferência, essas coisas todas, mas ele tem que ter um compromisso que não é restrito ao produto, mas aos hábitos de consumo, ao respeito que você tem que ter pelo número de pessoas, não é pela natureza. A natureza vai muito bem, obrigado. Nós vamos conseguir chegar num ponto, as pessoas são muito românticas, não é nem românticas, elas são piegas nessa questão. O homem ferindo a natureza, coisa nenhuma. A natureza é cruel, ela é dura, ela vai acabar com a gente, vai se refazer à vontade dela, porque ela sim é uma realidade autônoma, completamente autônoma ao homem. Tem um ótimo exemplo que é o Hotel Glória, ao lado da minha casa, dessa janela, que foi desmontado, destruído, não sei o que, até coisa, foi abandonada a obra está lá. As árvores do outro lado da pequena rua que fica atrás do Hotel Glória se lançaram em cima do hotel e estão ocupando, crescendo nas ruínas do hotel. Isso é a natureza. Ela consome as coisas. É a maior consumidora de recursos energéticos, é a própria natureza. Ela se apropria de tudo. Então esse papo que nós estamos acabando com ela é uma bobagem. Ela vai acabar com a gente muito antes. Aí você entra nessa dicotomia, que era o velho conceito de progresso, que tinha essa ideia. O progresso se mediria pelo controle ou pelo domínio que o homem teria sobre a natureza, que é absolutamente correto.
desde que você saiba lidar com ele, desde que você tenha um justo controle, tanto da natureza como de você mesmo. Nós estamos perdendo esse controle do nosso lado. A natureza não precisa se controlar, ela não é controlável, nem há necessidade de ser. Ela se apropria das coisas, pura e simplesmente. E vai muito bem, obrigado. Quer dizer, um dia ela vai jogar um tsunami em algum lugar, vai falar, fomos nós que provocamos. Tudo bem. Aguenta. Pedro, obrigada. Eu acho que foi bom. Tem alguma coisa que você queira falar que você achou que ficou incompleto? Acho que não. Eu fiz aqui demais. Eu fiz aqui um roteiro muito maior, mas eu acho que foi bom, assim. Acho que as coisas principais, o ID, a ESG, enfim, acho que as coisas principais a gente falou. Tá Tá bom. Obrigada, Pedro.